Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo eu decidi a gente aproveitar o momento desse vídeo para fazermos uma análise sobre o texto de Hannah Arendt. Ele é um artigo escrito pelo Renato Pericinoto que fala sobre questões conceituais de Hannah Arendt, que é bastante interessante nessa disciplina que nós estamos trabalhando, que é a teoria geral do Estado. Então, a importância do texto é porque ele promove uma discussão sobre poder, sobre violência, e é importante a gente ter uma noção desses conceitos que são trabalhados, ainda mais quando você fala de ciência política, e essas ideias são bem importantes para a gente entender como que se configura, como que elas se configuram em determinados cenários. Isso pode até, eu tenho certeza que não soa estranho, mas para aqueles que se importam em fazer análises, a gente sempre busca a realidade que a gente vive e, de acordo com as leituras que você faz, você busca fazer alguma relação das ideias, né? Daquilo que está acontecendo, para que você tenha uma certa praticidade naquele conteúdo que você está estudando. Então, vamos começar. Então, Hannah Arendt é uma filósofa conceituada, estudada, traz muitas ideias interessantes. Então, o texto do Renato Pericinoto, ele traz também uma discussão conceitual, que eu falei para vocês, mas ele traz também a ideia, ele tece algumas críticas sobre Arendt, ele traz alguns autores que pensam diferentes de Arendt, mas acho que a ideia é para colocar as ideias e que você forme a sua, não é sua opinião, né? Mas formar o seu conhecimento sobre a abordagem que está sendo trazida, né? Esse texto é bem importante. Primeiro, porque ele fala sobre a formação ideológica. E tendo em vista que nós falaremos ainda sobre algumas ideologias, nós falaremos sobre a autocracia, a democracia, sobre formação de partidos políticos, né? E você sabe que por trás disso existe uma ideologia, existe uma teoria que dá um sustentáculo para essas ideologias, certo? Então a gente precisa ter um certo domínio dessas questões. Então ele começa o texto falando sobre o exercício de poder e violência. Hannah Arendt, em alguns momentos, ela relaciona poder e violência e diz que às vezes eles estão umbilicalmente ligados, né? Isso são palavras minhas. Mas existe uma ligação muito forte sobre o poder e a violência. E a Hannah Arendt ela vê a violência não só como uma violência exercida materialmente, fisicamente, né? Mas uma violência também com o poder, com a ideologia, com a submissão de um grupo por outro grupo, certo? Então, para a gente compreender isso, a gente sabe que existe uma construção para que essa violência se consolide, se legitime, existe a construção de uma narrativa. E essa narrativa deve ser assimilada por aquelas pessoas que vão constituir esse grupo detentor do poder, pelo menos naquele momento, tendo em vista que a própria autora fala que o poder ele é fugaz, tá? Ele é totalmente fugaz. E sempre está relacionado a lideranças, por exemplo. Então, a construção dessa narrativa, ela coloca um grupo que detém o poder e um outro grupo que é submisso, certo? E existe um consentimento desse grupo que está no poder, existe um consenso, certo? Ao passo que aquelas ideias que vão sendo trazidas, elas são muito bem digeridas por esse grupo detentor, que está no poder, nesse caso. A Hannah Arendt, ela retoma
algumas discussões relacionadas ao período clássico greco-romano, falando sobre esse poder de consentimento e, em determinados casos, não da violência, né, mas do consentimento. Não por meio daquela imposição, mas um consentimento das pessoas assimilarem aquela narrativa, certo? Entenderem como certa. Essa discussão, essa narrativa, ela tem como alguns institutos que são marcantes discussões daquele momento, daquele contexto. Então, as características são muito particulares. Então, apesar de serem marcantes, mas ela sempre está relacionada a um determinado contexto, certo? Basta ver o que nós estamos vivenciando hoje. Vocês percebem que existe uma guerra de narrativas, uma luta, às vezes um combate aí, que às vezes a gente fica por entender muitos questionamentos sobre a ciência, e isso às vezes nos coloca em choque, mas você tenta observar de certa forma, com senso crítico, né? Então, o que a Hannah Arendt fala? Ela fala que o poder corresponde à habilidade humana, não apenas de agir, mas para agir em concerto. O que ela fala? O que é e esse termo agir em concerto fica bem evidente no texto do Renato, porque o que é agir em concerto? Aí você pensa em um concerto de música, onde existe uma orquestra e que todos têm a sua função dentro daquela orquestra, certo? Algumas funções são mais complexas, outras são menos complexas, mas aquele conjunto ele tem um objetivo e ele, em harmonia, ele consegue atingir aquele objetivo. Eles estão unidos para um fim, certo? Essa ideia de agir em orquestra, ação em concerto, quer dizer, agir em orquestra não. A orquestra foi eu que dei o exemplo. Mas a ação em concerto, ela fica bem evidente. E você percebe que existe um caráter coletivo. Não é um único indivíduo, mas é um caráter coletivo. Apesar de termos uma figura, uma autoridade que é legitimada por aquela coletividade, é um grupo que atua, é um grupo que dita o ritmo daquele projeto que ele quer. Então o poder ele é alimentado o tempo todo, ele é por si mesmo, certo? Não existe não existe até que existe um projeto final, mas como a sociedade é dinâmica, você vai percebendo que muitas coisas vão mudando e esse agir em concerto, eles vão meio que assimilando essas alterações que vão acontecendo, né? Para eles tomarem as decisões, para pensarem estrategicamente, que isso é importante. Em muitos casos, esses grupos, dependendo da ideologia que eles seguem, eles não utilizam racionalidade, certo? E quando não utilizam racionalidade, muitas vezes eles podem utilizar a força. Então a violência no seu tipo mais bruto, a violência física, né? Por aí vai. Mas isso acontece, certo? Então, ao conjugar poder e autoridade, a Hannah Arendt, e o Renato pontua isso, ela faz um distanciamento do Max Weber, que é um outro autor clássico também, que o Renato ele traz no seu texto para explicar essas visões, essas análises de violência de acordo com esses clássicos que nós estamos trazendo aqui agora, e que o fenômeno fundamental do poder não é a instrumentalização da vontade dos outros, mas a formação de uma vontade comum, numa comunicação direcionada para atingir um acordo. Então, isso aí já é um trecho trazido pelo Habermas, que é um filósofo também, né? Um filósofo que tem muito respeito e que
Ele traz essa ideia de que as ações elas acontecem também com o intuito de atingir um acordo entre aquele grupo. Esse acordo é baseado na vontade daquele grupo, na vontade, nas ideias que aquele grupo entende como certo, né? Como um projeto, é um projeto. A gente não pode desconsiderar que existe um projeto. Quando os atos são políticos, você percebe que existe uma vontade por trás e que existe um projeto maior, muitas vezes assim, né? Então, meus caros, essa é uma breve análise do texto. Lógico que vocês vão ter oportunidade de fazer a leitura e farão a leitura. O texto ele traz algumas ideias interessantes. Nessa discussão da teoria geral do Estado e de ciência política, a autora ela é fundamental. Os autores trazidos no corpo do artigo também são fundamentais. Se você quiser pesquisar para conhecer mais, vocês podem ficar à vontade, tá bom? Então, por hora, um grande abraço.